Alô galera, eu sou Juliano Maisano, estou aqui com mais um BetBox Tips com dicas de apostas para essa sexta-feira. Pois é, eu vou aproveitar, vocês que estão começando a assistir, me mandam mensagens, podem seguir aí o nosso canal, mandar uns comentários se vocês estão acertando as apostas junto com a gente, se vocês têm alguma crítica, alguma sugestão, tá bom? As nossas redes sociais tá aqui, ó, Instagram e o nosso canal do YouTube, deixem lá os comentários. Então, vamos direto para a primeira dica. A gente está numa semana meio parada e temos aí eliminatórias para a Copa e amistosos internacionais, né? Então nós vamos falar sobre um desses amistosos, que é Egito, aqui embaixo, ó, Egito e Nova Zelândia, galera. Você vê que o Egito é favorito para ganhar esse jogo na casa do 1,60, tá bom? Mas a gente vai na dica de gols, tá? Então nós vamos aqui, alternativas de gols abaixo de 2 gols e meio, tá na casa do 1,65 a 1,70, tá? Qual que é a mentalidade aqui, gente? Primeiro é um amistoso, então vai devagar aí, não vai pesar o valor nessa aposta, tá bom? Mas a Nova Zelândia é um time que não faz muitos gols, joga no contra-ataque bastante fechadinho, então também não deve tomar muitos gols. O Egito é superior, tende a ganhar, mas a gente não acredita que vai ter 3 gols ou mais na partida, tá bom? A gente acredita que pode ser aí poucos gols, até no máximo 2 gols, tá valendo a pena aí esse valor na casa do 1,65, 1,70, então essa é a dica pro Egito e Nova Zelândia. E daí a gente já vai para outro amistoso, interessante esse jogo aqui, hein? Espanha e Colômbia. Espanha e Colômbia já é o contrário, né? Um jogo para mais gols e a nossa dica vai ser por aí. Você vê que a Espanha é um pouco favorita, mas a Colômbia é um time forte. Então a gente vai para acima de 2 gols, tá? Acima de 2,0 gols, você vê que tá na casa do 1,50, tá? Se você quiser se arriscar acima do 2,25, tá aqui, ó, 1,75, tá bom? O que quer dizer? Bom, ou acima de 2 gols, a gente precisa ter 3 gols no jogo para ganhar, tá bom? Então pode ser aí 3-0, 2-1 ou acima disso. Agora, se a gente tiver só 2 gols, a gente não perde nosso dinheiro, o site devolve o dinheiro. Já aqui no acima 2,25, que seria o 2, 2,5, a gente perde metade aí, se não tiver 3 gols, tá bom? Então essa é a diferença. Eu sugiro, por ser um amistoso, a gente nunca sabe se os times vão entrar com aquela vontade, eu sugiro acima de 2,0. Lembrando que a gente falou de 2 amistosos aí, o do Egito e Nova Zelândia e esse Espanha e Colômbia. De repente, para você não arriscar muito, coloca metade aí do valor que você está imaginando num e metade no outro, tá bom? Não coloca tudo num jogo só, porque a gente nunca sabe aí com qual vontade que os times vão jogar esse amistoso. Mas falando um pouquinho mais sobre o jogo, a Espanha costuma ser um time bastante ofensivo e a Colômbia também tem um ataque de respeito, né? Então pode marcar um gol aí nesse time da Espanha. E aí a gente vem para a Superliga Feminina do voleibol, né? A gente tem vários jogos interessantes, nós vamos falar aqui do primeiro deles, que é o Barueri contra o SESI Bauru, tá bom? Barueri contra o SESI Bauru. Eu primeiro vou falar um pouquinho sobre as equipes para depois te falar as dicas. Então, o que acontece? Bom, é a rodada final da fase de classificação para os playoffs da Superliga Feminina, ou seja, é a última chance dos times ficarem entre os 8 primeiros. Tem muito time brigando por posições melhores, porque os 4 primeiros jogam contra os 4 últimos, naquela proporção do primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo e por aí vai. Equipes também tentando escapar do rebaixamento. Nessa partida, o SESI Bauru é claramente o melhor time e precisa vencer pelo menos por 2 sets, ou seja, de 3-1 ou 3-0. Senão, eles correm o risco de perder a 5ª colocação na tabela. O Barueri é o 7º e precisa também de pelo menos 2 sets para se garantir entre os 8 e não depender de outros resultados. O Barueri vem oscilando muito nos últimos jogos, perdeu 5 das últimas 6 partidas. Já o SESI Bauru tem as melhores jogadoras e a tendência é que ganhe o jogo. Então a nossa dica aqui vai ser vitória do SESI Bauru. Você vê que tá baixinho, 1,30, 1,35, tá? Mas você pode usar para compor uma dupla aí, uma combinada que você queira. Essa é a dica mais segura que o Bauru deve ganhar esse jogo. A outra dica, essa é mais arriscada, é o handicap de menos 1,5 para o SESI Bauru, que já está na casa do 1,60, 1,65. Para essa dica acertar, a gente vai ter que ganhar esse jogo de 3-0 ou 3-1. Então o Bauru precisa ganhar de 3-0 ou 3-1 e aí sim essa aposta acerta também.
E daí a gente vai para outro jogo, né? Dramático aí, que é o Blue Volley contra Osasco. Olha só, Blue Volley contra Osasco, você vê que o Osasco é bem favorito a 1,22. Qual que é a situação aqui, gente? O Blue Volley tá praticamente brigando para não ser rebaixado. Então, é o último jogo, desesperadas para não serem rebaixadas. E o Osasco já está garantido na segunda colocação. Não tem como chegar melhor nem pior dependendo dessa partida. Ou seja, o Osasco vai entrar com um time meio reserva, provavelmente, não vai colocar todas as suas jogadoras aí, vai dar um descanso para elas, e o Blue Volley tá vindo no desespero total. Então o que, que a gente acha? Que o Blue Volley vai endurecer esse jogo, né? Apesar de, claro, ser um time muito pior do que o Osasco, mas vai endurecer e vai talvez ganhar um set pelo menos, né? Então não estamos dizendo que vai ganhar a partida, mas talvez ganhe um set. E para isso a gente vai no handicap Blue Volley mais 2,5. Ou seja, a gente só erra se o Osasco ganhar de 3-0 esse jogo, tá? Na casa do Blumenau, e tá 1,57 na casa dos 1,60 aí em alguns sites. Então, handicap mais 2,5 pro Blue Volley, mas perceba, é arriscado. Se o Osasco vier resolver entrar com o time completo, pode ganhar sim de 3-0, tá bom? Mas a gente tá acreditando o quê? Blue Volley vem desesperado para conseguir não ser rebaixado, ou seja, ganhar essa partida, ou pelo menos endurecer, e o Osasco vai vir sem força total. Então você pensa aí se você concorda e vai ou não nessa dica, mas não vá com muita sede ao pote. E então a gente vai por um clássico mineiro, dois grandes times, que é o Praia Clube e o Minas. Praia Clube e o Minas. E aqui o que acontece? Os times estão empatados em pontos, só que o Praia Clube está em terceiro na tabela por ter o maior número de vitórias. Mas os dois aí já estão garantidos nos playoffs. De qualquer forma, é uma rivalidade, são dois times de Minas, na casa do Praia Clube, a gente sabe que pelo menos não vai ser um jogo fácil para ninguém. E aí a única chance que a gente tem é apostar que vai ter 4 sets ou mais, ou seja, aquela aposta de acima de 3 sets e meio, tá bom? Essa aposta não abriu aqui ainda, ela vai abrir um pouco antes da partida, mas não temos em nenhuma casa ela aberta, mas já fica a dica. Praia Clube Minas, acima de 3 sets e meio, tá bom? Se as odds estiverem baixas, você pode combinar aí com alguma outra duplinha aí, com algumas outras odds que a gente deu dicas, ou alguma sugestão sua mesmo, alguma torcida sua aí do seu time, alguma coisa que você quiser em qualquer outro esporte, tá bom? E para fechar, a gente chega na última dica de hoje, que é o outro jogo aí da Superliga, e esse aí é bem curioso. São Caetano e Pinheiros. Gente, você vê que não tá nem aberta aqui as linhas de apostas. Por quê? O São Caetano, coitadas, estão sendo meio que o saco de pancada aí na Superliga. Mas tem um motivo, né? Era para jogar a Superliga B, né? A segunda divisão da Superliga. E teve uma desistência de um time na Superliga e foram convidadas para jogar a Superliga. Mas o time não estava preparado, não tinha jogadoras no nível de Superliga, né? De primeira divisão. Então, o São Caetano só ganhou 4 sets em todo o campeonato, né? Tá realmente perdendo aí os jogos, não estão conseguindo ganhar aí nem alguns sets. Então, a dica aqui é a seguinte: o Pinheiros estava com poucos pontos, estava ali próximo para ser rebaixado e vem numa crescente, ganhando as últimas partidas, e agora tem chances de ficar entre os 8 melhores times, ou seja, elas têm chance de ir para os playoffs. Para isso, elas precisam ganhar de 3-0 ou 3-1 esse jogo, tá bom? Porque no vôlei ganha 3 pontos quando a vitória é por 3-0 ou 3-1. Você vê que nem tem a linha de vitória, porque o Pinheiros obviamente deve ganhar esse jogo, mas a dica vai ser 3-0 pro Pinheiros, que tá pagando aqui, ó, 1,42, tá? Você vai achar até 1,45, 1,50, tá? O 3-1 já paga muito mais, mas a gente acredita que o São Caetano não deve nem ganhar um set aqui, então 3-0 pro Pinheiros, que elas querem com tudo chegar nos playoffs, elas vão tentar ganhar de 3-0 para não se arriscar aí a perder mais que um set. Então, 1,42 fica essa dica aí para as meninas da Superliga do Pinheiros, tá bom? Com isso, a gente se despede. Até amanhã.